Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você neste instante e que esta mesma paz envolva toda a sua família. Hoje é dia 24 de junho de 2020, estamos iniciando o nosso devocional do Cada Dia com Deus na campanha Remova as Pedras. E o tema da nossa ministração hoje é Entendendo o propósito de cada adversidade. Isto quer dizer, entendendo o propósito de cada pedra que nós temos no nosso caminho. Amém? Meu nome é Elisa Valim e hoje Deus tem uma palavra especial para os nossos corações. Deus, Ele é tão especial, tão bem. Na verdade, Deus tem um plano e um propósito muito grande, tanto para mim quanto para você. Mas nós precisamos entender o seu propósito e também nós precisamos entender cada adversidade, qual o propósito que ela tem para as nossas vidas. Amém? Eu estava vendo as redes sociais e eu recebi uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com você antes de nós estudarmos a Bíblia e estudarmos a palavra do nosso devocional de hoje, que tem muito a ver com o tema da nossa ministração, que é entender o propósito de cada adversidade, né? Conta-se que um senhor de 93 anos de idade, ele recebeu alta de um hospital porque ele havia melhorado do coronavírus. Então ele teve o coronavírus e ele melhorou. E aí foi pedido para ele pagar um dia do ventilador que ele havia utilizado. E aí ele começou a chorar, mas ele chorou tanto. E o médico falou para ele que ele não ficasse chorando por causa da conta. Sabe o que aquele senhor, aquele homem disse em seguida? Ele disse algo tão importante que fez com que todos os médicos chorassem. Ele disse assim: eu não estou chorando pelo dinheiro que eu tenho que pagar. Eu posso pagar. Eu estou chorando porque eu tenho respirado o ar de Deus por 93 anos e eu nunca paguei por isso. Custa-se 500 euros para usar o ventilador. Um dia no hospital e você pode ter a ideia de quanto eu devo a Deus e eu nunca agradeci antes? Amados, que história, né? Faz com que nós venhamos refletir sobre os propósitos de Deus. Para aquele homem, aquela adversidade foi justamente para que ele viesse repensar os valores, principalmente da vida e até mesmo do ar que ele respira, né? Quanto tempo o Senhor tem dado o ar que nós respiramos, tem dado o que comermos, o que bebermos, o que vestirmos, tem nos dado tantas coisas boas. E muitas vezes nós ficamos olhando apenas para as adversidades, as pedras, e não olhamos aquilo que nós temos conseguido, né? Através daquela adversidade. E nós precisamos repensarmos algumas coisas, né? Como nós vimos ontem na palavra que foi ministrada, a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Nós teremos aflições, adversidades, mas nós precisamos aprender com elas e muitas vezes nós precisamos ressignificar as nossas vidas com as adversidades que nós passamos. E agora nós precisamos aprender qual é o propósito de Deus para cada adversidade, qual é o motivo e o propósito que Ele tem para nós, né? Uma das coisas que nós vemos é o seguinte, olha o que diz em Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 7. Diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige?
Se você ler com atenção, você vai ver justamente isso. Deus nos trata como filhos amados. E todo pai deve corrigir o seu filho. E muitas vezes as adversidades, elas servem justamente para nos ensinar, para nos disciplinar, para que nós venhamos perseverar no meio da aflição. Então, muitas vezes, a correção acontece em meio às adversidades. Muitas vezes também, a adversidade, ela nos ajuda a nos tornarmos mais humildes. Olha o que diz em Romanos, capítulo 12, versículo 15 a 16. Eu quero abrir aqui com você. Se você tiver aí com a sua Bíblia, abra comigo em Romanos 12, capítulo 15 a 16. Essa é uma lição assim espetacular, sabe? Quantas vezes nós não atentamos para os ensinamentos de Deus, mas nós precisamos nos atentar. E uma delas é que a adversidade faz com que nós venhamos ser um pouco mais humildes. Então vamos ler aqui o que está escrito. Diz assim, ó. Vou ler desde o 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então, uma das coisas que a adversidade nos ensina é muitas vezes que temos que ser humildes. Nós precisamos ser humildes. Como filhos, nós precisamos aprender essa lição. Olha o que diz em 2 Coríntios 12, 7. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O orgulho é um problema muito grande nas nossas vidas e muitas vezes nós acabamos sendo orgulhosos e a adversidade ela acaba nos ajudando a se humilhar e nos apropriar da graça de Deus, amém? E nós vemos mais um propósito dentro da questão das adversidades. A adversidade, ela nos faz aumentar o desejo de conhecer mais a Deus. Em Filipenses 3,10 diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Leia depois inteiro, amém? Mas aqui diz que enquanto nós sofremos, enquanto nós estamos passando por dificuldades, nós acabamos nos achegando a Deus e nós acabamos nos conhecendo mais a Ele, amando mais a Ele, porque o sofrimento muitas vezes é um dos meios de ampliar o nosso conhecimento de Deus. Quantas pessoas elas procuram Deus na adversidade, mas nós precisamos aprender a amá-lo, adorá-lo em todos os momentos, tanto na adversidade quanto nos momentos bons. A adversidade também nos ajuda a aumentar a fé. Em 2 Coríntios 1:9, 1-9, diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Quando nós estamos na adversidade, nós temos que aumentar a nossa fé. É isso mesmo, nós precisamos ter a dependência e confiança total de Deus. Chega um momento que nós não temos o que fazer mais, e aí nós entregamos para Deus. E Deus, através das provações, Ele nos ajuda a chegar perto dEle, porque nós acabamos deixando as nossas vidas no colo dEle. Então, essa é uma grande verdade. O Senhor tem que ser o primeiro nas nossas vidas, não apenas nos momentos bons, mas nas adversidades também. Nós aprendemos também com as adversidades o que diz em Salmo 119, 71. Olha o que diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos.
Quando nós passamos pela adversidade, pelas pedras, nós aprendemos a obediência da palavra de Deus, as escrituras, né? Então, isso também é um dos propósitos. Outro é sermos testados, sermos avaliados, né? É uma prova que nós passamos na nossa vida. As provas, elas nos ajudam a reexaminar mesmo onde está a nossa vida, ou que tipo de vida nós estamos levando, o que nós estamos fazendo. Então, em Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, as provas nos ensinam a reexaminar mesmo onde está o nosso alicerce, onde está a nossa vida. Ajuda também a fazermos boas escolhas em relação às nossas amizades, porque é no momento da adversidade que nós vemos realmente quem são os nossos amigos. Olha o que diz em Provérbios 17:17. Em todo tempo amo o amigo, mas na angústia se faz o irmão. É na angústia que nós vemos quem realmente está do nosso lado, amados. É isso aí. Outra coisa que nós aprendemos é que muitas adversidades e muitas lutas, elas não são físicas, muitas elas são espirituais. E aí faz com que a gente venha lembrar que a gente tem que orar, que tem que buscar, que tem que jejuar, que nós temos que realmente entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, né? Olha o que diz em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então faz com que nós venhamos entender que existem lutas que são lutas espirituais. Nós precisamos também guerrear no reino espiritual para que a nossa vitória seja alcançada. Amém? A adversidade, a luta, nos ajuda a ter mais paciência. Olha o que diz aqui em Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Meus amados, quanta coisa linda que nós aprendemos com as adversidades. Em 1 5:10 diz que, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isto quer dizer, meus queridos, que nós estamos em perfeita e plena aprendizagem, amém? Nos fortalecendo e aperfeiçoando no Senhor. E que nós possamos aprender esses propósitos de cada adversidade, que tudo isso seja para nosso crescimento, para a glória do Senhor. Que nós venhamos aprender o propósito de cada adversidade. Mas o mais importante que nós precisamos entender é como nós devemos responder biblicamente a esses problemas e dificuldades. Como que nós devemos reagir de uma forma onde venhamos crescer na presença do Senhor, onde nós venhamos realmente aumentar a nossa fé, amém? E que essas adversidades não venham nos desestimular ou ser uma ferramenta para o inimigo nos desencorajar ou nos derrotar, mas que venha a ser instrumentos de bênção para o nosso crescimento, amém? Vamos orar? Pai, eu quero colocar diante da Tua presença a vida de cada um que está nos ouvindo neste devocional. E de uma forma especial, nos ajude, Senhor, a entender o Seu propósito em cada pedra, em cada adversidade na nossa vida. Mas, acima de tudo, nos ajude a enfrentar cada uma conforme o Senhor quer que venhamos viver. E que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, né, de uma forma especial a compreender e vencer cada uma das adversidades que nós venhamos passar. Continue conosco, nos abençoe, nos ilumine, nos ajude em cada situação. É o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Fica com Deus.